Hoje vamos falar sobre a ONU. Você sabe para que ela serve? Sabe quando ela foi criada? Sabe por quê? Então fica comigo até o fim que nós vamos descobrir junto. ONU, Organização das Nações Unidas, tá? Que é? A organização é uma organização, né, de vários países, né? Como diz ali, a Organização das Nações Unidas, ONU, que é como que a gente chama, e em inglês UN, né? Que nem a gente vê nos veículos militares quando eles estão atuando nas missões de paz, né? É uma organização internacional cuja principal missão é a paz, né? Ela é formada pelo que se chama de países membros, mas nenhum país é obrigado a entrar para a ONU, né? Eles são voluntários, né? Desde que concorde com os princípios da organização, como o trabalho pela paz e desenvolvimento mundial, né? Que possa voluntariamente entrar e somar na construção, né, da paz mundial e dessas metas, né? Isso é o que é a ONU, né? E por que a ONU foi criada, né? A ONU foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, né? Pelo grande número de mortes. Só na Segunda Guerra mais de 80 milhões de pessoas morreram. Então eles queriam fazer algum organismo, alguma organização que fosse capaz de impedir que acontecesse novamente uma guerra mundial, né? Como aconteceu na Segunda, né? Então eles criaram a ONU. Mas isso já vinha em uma história anterior de algo parecido, né? Já vinha uma história anterior, já existia a Liga das Nações, né? Que foi criada pelo Tratado de Versalhes em 28 de julho de 1919, né? No fim da Primeira Guerra. O objetivo principal era o mesmo, evitar que acontecesse uma nova guerra mundial. Mas fracassou e tivemos aí a Segunda. Então não teve efeito a Liga das Nações, né? Não teve efeito necessário, né? Talvez ela foi útil para algumas coisas, mas não conseguiu impedir a Segunda Guerra Mundial. Tá, quando e onde a ONU foi criada? A ONU nasceu no dia 26 de junho, em 1945, em São Francisco, na Conferência sobre Organização Internacional, na qual participaram 50 países, em que todos assinaram a Carta das Nações Unidas. Importante dizer que a Carta ela foi assinada no dia 26 de junho, mas só entrou em vigor mesmo foi lá no dia 24 de outubro do mesmo ano de 1945. Essa é a Carta das Nações Unidas, né? Esse é o preâmbulo da Carta, na verdade, né? É o que diz para que foi criada e quais os objetivos, né? Assim como uma empresa, objetivo, missão, valores, né? Esse é o preâmbulo da Carta das Nações Unidas. Eu poderia ler aqui todo, mas vai demorar. Mas tá aí o material, a pessoa pode dar pausa no vídeo e seguir, para não ficar um vídeo muito longo, né? Mas ela diz isso aí. E uma coisa muito importante, essa parte aqui, ó, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres. Tem um fato curioso que eu vou explicar mais pra frente. O que quer dizer isso aqui? Por que isso aqui está aqui? Isso tem um motivo, tem uma participação nossa do Brasil nessa afirmação aí, tá? Mas aqui é o básico, é aquilo, para os direitos do cidadão, dos direitos humanos, para não ter mais guerra, praticar a tolerância e viver em paz. A Força Armada não será usada a não ser para interesse comum, para promover o progresso econômico e social dos povos. E em vista disso, nossos respectivos governos, por intermédio de representantes reunidos na cidade de São Francisco, depois de exibir seus plenos poderes, que foram achados em boa e devida forma, concordaram com a presente Carta das Nações Unidas, que estabelece por meio dela uma organização internacional que será conhecida pelo nome de Nações Unidas. Por isso ONU, né? Organização das Nações Unidas. Agora aqui a curiosidade que eu estava falando sobre aquela parte lá. Foi graças a Berta Lutz, bióloga feminista, uma pessoa de confiança do então presidente Getúlio Vargas da época, que soube estabelecer alianças diplomáticas e trabalhar em conjunto com as delegações na criação da Carta em São Francisco. E hoje podemos ler na dignidade, no valor do ser humano, na igualdade dos direitos de homens e mulheres. Ela que lutou muito para poder ter esse direito de igualdade entre homens e mulheres, né? Então é um ponto do Brasil e um fato histórico que a gente vem trazendo, né, que sempre é bom ter alguma coisa a mais, né? Mais pra frente vamos ver mais alguma outra curiosidade aí. Tá, a ONU ela tem seus documentos todos em 6 idiomas, né? Que são o árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo, tá? Porque são as grandes potências lá, né? Então ela foi feita, todos os documentos dela são traduzidos oficialmente nesses idiomas. Tá, e como ela é dividida? A ONU
ela tem esses 6 setores principais dela aí, 6 organizações, 6 departamentos, né? Que é a Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Conselho de Direitos Humanos, Secretariado, Tribunal Internacional de Justiça. Tá? Agora nós vamos tentar entender para que serve cada um. Tá? A Assembleia Geral é o principal órgão deliberativo da ONU. É lá que os Estados-membros, 193 países, né, se reúnem para discutir assuntos que afetam a vida de todos os habitantes do planeta. Nessa Assembleia Geral, todos os países têm direito a um voto, ou seja, existe igualdade entre todos os membros. Os assuntos em pauta é paz, segurança, aprovação de novos membros, questões de orçamento, desarmamento, cooperação internacional, em todas as áreas, direitos humanos, etc. As resoluções, isso aqui é importante, ó, as resoluções votadas e aprovadas da Assembleia Geral funcionam como recomendações e não são obrigatórias. Então elas recomendam os países, elas não têm poder de obrigar, né? Aí o Conselho de Segurança, esse é um conselho, ao meu ver, dos mais importantes, que ele tem uma peculiaridade, né? Veja bem, ó, ele é formado por 15 membros, tá? 5 membros permanentes, né? Eles possuem direito a veto, tá? Que é Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. E os 10 membros não permanentes, eleitos pela Assembleia Geral por 2 anos. Esse é o único órgão, ó, da ONU que tem poder decisório, isto é, todos os membros das Nações Unidas devem aceitar e cumprir as decisões do governo, desse conselho. Então, por exemplo, se um desses 5 membros daqui, tá, eles decidirem, um deles votar não, nada acontece. Eles têm direito a veto, eles podem vetar qualquer coisa, né? Todos têm que concordar, se um não concordar, nada acontece, dos 5 membros, fora os outros 10, mas os outros 10 não têm direito a veto como tem esses 5 membros aqui permanentes. Tá? Isso é muito importante, muda toda, a gente começa a entender, veja os países que estão ali envolvidos, ó, que são os Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. Pode ver, a gente tem países aqui com ideologias diferentes, né? Então por isso que a gente já pode entender que muitas coisas às vezes não acontecem, né? Porque eles nunca vão concordar, tem países aqui que não vão concordar praticamente nunca, né, com as mesmas coisas. Então, vamos lá. Conselho Econômico e Social é o órgão de trabalho econômico e social da ONU. As agências especializadas e demais instituições integrantes do sistema da ONU. São todas aquelas empresas da ONU que fazem ali Missão Fronteira, Unicef, todos aqueles outros órgãos que em conjunto com a ONU fazem tarefas específicas sobre direitos humanos, né? O Conselho formula recomendações e inicia atividades relacionadas com desenvolvimento, comércio internacional, industrialização, recursos, etc. Vamos ver o próximo. Conselho de Direitos Humanos. Olha, esse aqui também é bem importante, foi fundado em março de 2006 e constituído por 47 Estados-membros. São eleitos pela maioria dos membros da Assembleia Geral das Nações Unidas através de votação direta e secreta. A Assembleia Geral leva em consideração a contribuição dos Estados candidatos à promoção e proteção dos direitos humanos, bem como seus compromissos e promessas voluntárias a este respeito. A composição do Conselho baseia-se numa distribuição geográfica. Olha, isso aqui é diferente. Ela divide no mapa conforme tem que, para abranger uma área maior. Os assentos são distribuídos da seguinte forma: África 13 assentos, Ásia Pacífico 13, América Latina e Caribe 8, Europa Ocidental 7 cadeiras e Europa do Leste 6 cadeiras. Tá? Os membros do Conselho servem por um período de 3 anos e não podem ser reeleitos após 2 mandatos consecutivos. Então eles não podem ficar mais que 6 anos diretamente lá. Aí vem uma outra curiosidade. Olha só, olha que lindo esse teto aqui, ó. Que linda essa sala. Sala do Conselho de Direitos Humanos e da Aliança das Civilizações. Tá? É um teto colorido de 1000 metros quadrados, tá? Feito pelo artista Miguel Barceló, que foi um presente do governo espanhol. Mas olha o custo que teve essa sala aqui, ó. Quase 30 milhões de dólares foram usados para essa construção. Lembrando que isso aqui é de direitos humanos, né? Quantas ações de direitos humanos poderiam ter sido feitas com esses 30 milhões de dólares, né? Mas tá ali bem bonito, ostentando ali uma riqueza do mundo que é rico, né? Eu não nem todo mundo, mas a sala ali tá bonita, né? Vamos lá. Secretariado. Secretariado é a parte administrativa, né? É aquela parte ali que faz administração de pá, analisa problema econômico, social, prepara relatórios sobre o meio ambiente,
cerca de 16 mil pessoas trabalham para o secretariado nos mais diversos lugares do mundo. Seu chefe é secretário-geral. Então é a parte burocrática, né? A parte que faz toda a parte, traduz os documentos oficiais da ONU nas 6 línguas oficiais da organização. Essa é a parte do serviço do secretariado. Tribunal Internacional de Justiça. Tá? Esse é o principal órgão judiciário das Nações Unidas. Todos os países que fazem parte do Estatuto da Corte, que é parte da Carta das Nações Unidas, podem recorrer a ela, né? Mas somente países, não pessoas. Tá? Podem pedir parecer da Corte Internacional de Justiça. Além disso, a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança podem solicitar à Corte pareceres sobre quaisquer assuntos, quaisquer questões jurídicas, assim como com outros órgãos das Nações Unidas. Tá? E a Corte Internacional de Justiça se compõe de 15 juízes chamados membros da Corte. São eleitos pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança em escrutínios separados. Tá. E como é que a ONU, basicamente, ela trabalha, né? Que ela tem feito mais que a gente consegue ver e está aos nossos olhos ali, são as missões de paz. Né? O que são as missões de paz? É uma operação que serve como instrumento para auxiliar países devastados pelos conflitos a criar condições que a paz seja alcançada no local. A primeira missão de paz foi realizada logo após sua criação, em 1948, e atuou no Oriente Médio. A Força de Emergência das Nações Unidas, UNEF-1, foi dispensada para monitorar a assinatura do acordo de armistício entre Israel e seus vizinhos árabes. Desde então, mais de 60 missões de paz foram realizadas. Mas como que ela faz isso, né? Como é que ela faz uma missão de paz? Como é que tu vai chegar lá e vai impor a paz num país? Princípios básicos das missões de paz da ONU. Consenso das partes. Uma missão de paz só é realizada pela ONU quando as partes envolvidas em determinado conflito concordam com sua operação. Isso é lógico, né? Porque se eles forem entrar no país sem autorização, eles vão ser parte do conflito, né? Então tem que ter a liberação, o consentimento político e militar das ambas as partes envolvidas para poder liberar a ONU para entrar. Imparcialidade. Ela não está lá para definir, para decidir, defender nem A nem B. Né? Ela está para cessar o problema, né? Para parar o conflito. Então aqui, fala em imparcialidade, onde define que suas tropas não podem tomar um lado no conflito. Ou seja, o objetivo da missão de paz não é interferir diretamente no conflito, sim ajudar uma das partes a sair e não ajudar uma das partes a ser vencedora. Manter uma boa relação com aqueles envolvidos no conflito evita que as tropas sofram retaliações e é fundamental para que essas operações continuem sendo consideradas legítimas e possam auxiliar na implementação da manutenção da paz. Um lembrete importante, deve-se entender que a imparcialidade não significa neutralidade. Né? Eles não vão ficar neutros vendo as coisas acontecerem. Tá? Eles não vão defender A nem B, mas eles aqui, já que as operações de paz devem punir aqueles que cometem infrações do que foi acordado no momento do estabelecimento da missão de paz. Então estabeleceram lá, os países envolvidos estabeleceram que a ONU vai entrar e vai atuar de tal forma. Se um daqueles lados cumprir, ela tem o dever de agir, entendeu? Então, nesse caso ela vai agir. Não uso da força, né? A não ser na legítima defesa. Mas isso a gente sabe que tem que fazer, não tem, porque está em conflito. Né? O uso da força por parte do soldado deve ser feito apenas em legítima defesa. Isso significa evitar ao máximo recorrer às armas, o que não significa que as tropas permitirão ser agredidas sem buscar se defender. Quando necessário, o uso da força deve ser feito apenas nas proporções necessárias para garantir a segurança dos soldados e civis. O uso indevido da capacidade militar pode levar à perda e enfraquecimento da legitimidade de uma missão de paz. Mas, para algumas operações, o Conselho de Segurança, aquele lá dos membros fixos, emite mandatos robustos, que autorizam as tropas a usarem todos os meios necessários para deter ações que visem romper o processo democratizante e pacificador que está sendo realizado. Tais mandatos que não precisam de consenso das partes, que é diferente, porque eles vêm de uma situação mais crítica, então eles vêm e fazem, também pode ser emitido para operações que exijam proteger civis ou auxiliar as autoridades nacionais a manter a lei e a ordem. Daí já muda um pouco de figura. Né? Mas quem é que vai para a missão de paz? A ONU não tem exército, a ONU não tem soldado, polícia, não tem nada. Né? Ela é uma organização de vários. Então o que ela faz?
Ó, assim são os Estados-membros que contribuem com o envio de tropas para as missões de paz. Existem os Peacekeepers, são identificados pelo uso de uma cobertura azul e com uma bandeira da ONU. Cobertura é um nome militar usado para chapéus, boinas, capacetes que os soldados usam. Por conta disso, esses Peacekeepers ficam conhecidos como os capacetes azuis. Esse pessoal tem até um dia, né? Aí, ó, que estamos chegando perto, agora dia 29 de maio é o dia dos capacetes azuis, os boinas azuis. São os homens e mulheres, conhecidos geralmente capacetes ou boinas azuis, que participam das forças militares multinacionais instituídas pela Organização das Nações Unidas com aprovação e objetivos designados pelo Conselho de Segurança. Os militares azuis atuam em zonas de conflito armado para promover a paz. Isso de vários países, né? Não, de todos os Estados-membros, né? Aqueles que quiserem enviam suas tropas para lá, né? Diante de acordos lá, né? Feitos na ONU. E o Brasil na ONU? Ao todo, o Brasil já participou aproximadamente de 50 missões das Nações Unidas, né? Tendo contribuído com cerca de 50 mil militares e policiais militares para a paz mundial. Atualmente, o Brasil mantém observadores militares e oficiais de Estado-Maior em missões no Chipre, na República Centro-Africana, na Saara Ocidental, na República Democrática do Congo, na Guiné-Bissau, no Sudão e no Sudão do Sul. Desde 2011, as Forças Armadas Brasileiras estão no comando das missões de paz da Força Tarefa Marítima, FTM, e da Força Interna das Nações Unidas na Líbia, UNIFIL. E as coisas mudaram um pouco. Em 2000, o Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou a primeira resolução sobre que se convencionou chamar Agenda sobre Mulheres, Paz e Segurança, que visa fomentar a participação feminina em missões de paz da ONU. Então, de 92 a 2018, o Brasil já enviou 311 mulheres militares e policiais militares para contribuir com as missões de paz na ONU. Desta forma, o Brasil vem ampliando o efetivo de mulheres nas mais diversas funções e sendo alvo de elogio em razão do desempenho alcançado. É toda aquela coisa que a gente sempre fala, né? A mulher ela tem mais sensibilidade para tratar com diversas crises, né? Elas são mais sensíveis, né? No trato com as pessoas, ainda mais as pessoas nos locais que nem para onde eles são enviados, né? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Meu muito obrigado, né? Se gostou, deixa um like e se inscreva no canal.